Vamos abrir em Números 18. Onde é que foram os meus números? Números 18, 26. Números 18, 26. Sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos falar sobre a área financeira. Vamos ver o que é que Deus disse também aos levitas. Quem eram os levitas? Os levitas foram aqueles selecionados entre o povo como aquela tribo em que seria a tribo sacerdotal. Entre as 12 tribos, uma delas era uma tribo de sacerdotes. E só ministravam perante Deus toda essa tribo. E eles recebiam os dízimos do povo. E assim sobreviviam porque eles não tinham terra, não tinham herança dada por Deus. Então os dízimos do povo era que faziam com que sustentasse todos eles. Mas Deus também lhes disse algo. Números 18, 26. Também farás aos levitas e dir-lhes-ás. Falarás aos levitas e dir-lhes-ás. Quando receberes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado, em vossa herança, deles ofereis uma oferta alçada ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Então, Deus queria que toda a gente, pouco importa que fosse sacerdote ou não fosse, que entendesse que dele devia de sair a 10ª parte daquilo que ele tinha recebido. Para quê? Para honrar ao Senhor, para honrar a Deus. E por isso é que nós fazemos, por isso é que nós coletamos, não só serve para sustentar todo o ministério, mas também serve para honrar a Deus. Amém? Vamos semear em nome de Jesus. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Vamos dizer obrigado, Pai, por termos semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que de nada vamos ter falta, porque és tu que nos sustentas por todo o caminho, Senhor. E por isso agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Agora vamos abrir em João 3,16. João 3,16. Se pudéssemos resumir, que é impossível resumir toda a Bíblia, mas pudéssemos resumir tudo o que Deus quer para nós, estava neste versículo bíblico. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Eu quero que você entenda o amor que Deus nos tem. Eu quero-vos falar hoje sobre o amor de Deus, e às vezes é difícil para nós entendermos, como humanos, o amor de Deus. Cá é mais fácil para nós entendermos o amor de um pai por um filho, mãe por um filho, mas é-nos difícil às vezes entender o amor que Deus nos tem, no entanto sendo Ele enorme para connosco. Muitas vezes nos perguntamos, com todas as coisas que acontecerem no planeta, como é que é possível haver o amor de Deus neste planeta.
Como é que é possível Deus nos amar, no entanto, a fazer tantas coisas às vezes injustas e tantas coisas a acontecerem? Há, há pouco tempo, perante algo que estava a acontecer, eu orava a Deus e pedia a Deus por esse povo. E Deus me dizia: aqueles que são meus, eu vou guardá-los. E aí nós às vezes ficamos a pensar, mas se calhar quantas oportunidades já foram dadas às pessoas para que pudessem mudar a sua maneira de ver Deus. Eu quero lhe dar um exemplo. Um pai que ama o seu filho. O seu filho um dia decide e sai de casa sem o chapéu de chuva, sem ir apetrechado para a chuva, sem ir levar blusão para a chuva. E sai à vontade e apanha chuva e chega a casa todo encharcado. A culpa é do pai? Então quem é que tomou a decisão? Quem é que tomou a decisão de ir à chuva? É que eu quero que você entenda. Deus tem muitos filhos, mas cabe a decisão de cada um para as consequências que podem haver de ficarem molhados ou não ficarem. Entenda que Deus deu livre-arbítrio a toda a gente e as consequências de cada pessoa o que faz recebe as suas próprias consequências na sua própria vida. Eu quero levar a um versículo bíblico, um dos primeiros versículos que eu ouvi. Provérbios 26:2. Provérbios 26:2. Você sabe quem é que escreveu Provérbios? Quem escreveu Provérbios foi Salomão, o filho do rei Davi. Provérbios é algo de sabedoria que vem em Provérbios. Deus disse que ele era um homem muito sábio, que Deus lhe tinha dado muita sabedoria. E algumas coisas que ele fez, nota-se isso, Salomão, que havia grande sabedoria nele. E então ele escreveu Provérbios. E vemos aqui no versículo 2, como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voo, assim a maldição, sem causa, não virá. Se alguma maldição acontece, tem que haver uma causa para que ela aconteça. Se alguma coisa acontece, tem que haver uma causa. Entenda que muitas das vezes as coisas que nós fazemos é sem querermos prejudicar ninguém, sem querermos fazer mal a ninguém, pelo contrário, porque amamos as pessoas, às vezes fazemos alguma coisa, permitimos algumas coisas, mas entenda que o amor não justifica tudo. O amor não é justificação para a pessoa fazer o que entender e trazer para a sua vida algo que não presta, que depois vai lhe trazer consequências. Há coisas que muitas vezes são oferecidas por familiares, que são um tropeço para nós. Há coisas, muitas das vezes, que vêm de geração para geração e que dizem, não, isto pertenceu à minha família, isto pertenceu a este, pertenceu àquele, que muitas das vezes são um tropeço para nós. Não que essa pessoa possa ou não ter feito alguma coisa fora da vontade de Deus, mas muitas das vezes pelo amor que nós temos às coisas, que desenvolvemos pelas coisas. Entenda uma coisa, Deus, Ele deve ser adorado, só Ele deve ser amado. Claro que nós vamos amar as pessoas que nós temos à nossa volta e devemos amar a todos. Por isso Deus nos concedeu amor para dar aos outros. Mas entenda uma coisa, o amor
não justifica tudo. O amor não é justificativo para tudo. Muitas pessoas pensam que erram. Quando erram, não, mas Deus me ama. Então justifica o seu erro. Mas não é assim. Não é mesmo assim. Eu quero vos levar. Sabe que há muitos exemplos no Velho Testamento que são um bom exemplo para nós, para nos mostrar o que é que aconteceu. E nós vamos a Deuteronômio 23, 4. Deuteronômio 23, 4. Perdão. Eu quero que vocês entendam que nesta altura o povo de Deus era um povo de Deus muito forte. Não só eram muitos, mas era mesmo muito forte. Deus era com eles. E por causa deles ser com eles, se tornou um povo que onde entrassem em guerra conquistavam. Os reis tinham medo deles. E Balac alugou Balaão. Quem era Balaão? Era alguém que ouvia a Deus. E Deus não queria que ele fosse, mas depois concordou que ele fosse. E Balaão fez algo de errado perante Deus. Balac queria que Balaão amaldiçoasse aquele povo. Mas cada vez que ele tentava amaldiçoar, ele só bendizia. E ele dizia, eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus bendiz. E é aqui que você quer que entenda. Não há nada que possa vir contra nós se nós estivermos a fazer a vontade de Deus. Entenda. Deixe-nos ler. Deuteronômio 23, 4. E diz aqui, porquanto não saíram com pão e água, recebendo no caminho quando saíste do Egito. E porquanto não saíram para recebê-los com pão e água a receber-vos no caminho, quando saístes do Egito. Porquanto alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petpor, na Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém, o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Ele tentava. Este Balaão era conhecido, o que ele falava acontecia. E então o tal rei, queria que ele falasse maldição contra aquele povo. E ele dizia, eu não consigo falar maldição com eles porque Deus não me deixa. Cada vez que ele falava, em vez de dizer maldição, ele só abençoava aquele povo. Mas, no entanto, Balaão conhecia a raça humana. Balaão conhecia como os homens são fracos. E então o que é que Balaão disse? Olha, manda as tuas mulheres para o meio deles e eles vão se prostituir e vão trazer maldição. E então eles podem ser derrotados. Deus, nesta altura, os abençoava em tudo, que eles não estavam debaixo de nenhuma maldição. Mas quando eles se prostituírem e começaram a honrar outros deuses, imediatamente a maldição chegou. Deus avisou Moisés e Moisés teve que fazer o quê? Teve que fazer parar a maldição. E para fazer parar a maldição teve que matar alguns deles. Nesta altura nós pensamos assim, mas como é que é possível matar pessoas?
Sim, matar pessoas. Será que nesta altura estamos numa dispensação completamente diferente, uma altura completamente diferente? Jesus não tinha morrido até esta altura. Não tinha morrido por nós. Não se esqueçam que Jesus é justificação para toda a carne, daquele que o aceita. E a todo o que existe no planeta é dada a oportunidade de o aceitar até ao final da sua vida. Por isso é que lhe é concedido continuar a viver. Então entenda uma coisa. Nesta altura, o povo que se desviava do caminho de Deus tinha que ser retirado do meio deles, para que não trouxesse maldição para o meio do seu povo. Nós temos de ter cuidado até com objetos que trazemos para casa. Eu falei só objetos às vezes que vêm de familiares para familiares, como herança. Mas também há objetos que nós compramos. Compramos e trazemos para a nossa casa e não sabemos de onde é que vem. O que é que é? Eu aconselho a cada um a orar antes de comprar seja o que for. Orar, Senhor, eu peço-te ajuda para que eu compre o que é correto, que eu compre o que é bom para vir para a minha casa. Isto você deve orar. Porquê? Porque assim Deus lhe vai mostrar ou vai lhe tirar a vontade de comprar algumas coisas que Ele sabe que não prestam, porque você não compra. E então você vai comprar outras coisas realmente que são úteis para si, mas que são boas e não lhe vai trazer a maldição. Eu, durante algum tempo, aconteceu uma coisa comigo, de uma coisa que me ofereceram, eu não vi mal nenhum, trouxe para casa, e houve um dia que vinha a orar em línguas a sair do trabalho às 6 da manhã, na altura que era guarda noturno, e quando cheguei a casa vinha a orar em línguas, não parei o caminho todo de orar em línguas, quando entrei em casa, olhei para dentro de casa, para o lado do escritório, e vi 2 vultos. E quando vi 2 vultos eu dizia, mas é impossível, em minha casa não pode estar. Eu busquei ao Senhor para tentar saber porquê. E Ele me mostrou que era aquilo que me tinham oferecido. Não que a pessoa tinha feito alguma coisa, mas já tinha sido aquilo consagrado para vender muito. Por isso, a maldição vinha atrás daquilo. Eu quis deitar aquilo fora e Deus disse, não é preciso. Ora só por isso. Quebra a maldição sobre ele. Eu meti nas minhas mãos, orei, quebrei toda a maldição sobre aquele objeto e parou tudo. Nunca mais vi. Por isso, às vezes, de tempos em tempos, o que é que eu fazia? Eu metia as mãos na parede e orava. E quebrava a maldição sobre todos os objetos que tinham entrado em minha casa. E durante algum tempo fiz isso. Mas há objetos que não é possível quebrar a maldição. Portanto, há objetos que você tem que ter discernimento da parte de Deus para saber o que é bom e o que é mau. Você vai me dizer, mas como é que eu posso saber? Como é que... Ore. Ora, Deus. Eu vou lhe dar o exemplo. Um irmão nosso, uma vez telefonou para mim e disse-me que tinha um armário a meio do corredor e diz que ele, cada vez que passava lá, sentia qualquer coisa, que não era bom. E eu perguntei-lhe, mas em mais nenhum sítio da casa sentes isso? Não, em mais nenhum sítio da casa, só ali é que eu sinto. Então, está lá alguma coisa dentro que não é boa. Tira tudo para fora, dá uma volta àquilo e tem que estar. E ele disse, não, eu já tirei tudo, eu já vi tudo. E eu, não, ora antes de tirares, ora para que Deus te mostre. Passados uns dias ele ligou para mim e disse, olha, eu descobri o que era. Então o que era?
Eram uns discos de vinil que eu tinha lá, que eu tinha achado. E entre os discos estavam discos de uma banda de rock, Iron Maiden. Entre outros. E ele então mandou aquilo tudo fora. Eu quero que você entenda. A maldição não vem ao homem sem causa. E se nós queremos andar com Deus, nós não queremos a maldição na nossa vida. Às vezes há pessoas que nos deixam coisas. Às vezes coisas que para nós não têm importância. E para Deus? Uma vez disseram-me a mim: não queres comprar umas rifas? Umas rifas para ajudar a coisa, não sei o quê. E eu não vi mal nenhum naquilo. Quando eu saí de lá, o meu coração apertou. E eu vi que eu tinha comprado. Era para ajudar uma padroeira, não sei do quê. Muitas das vezes os nossos olhos, a nossa mente fica toldada, fica para não podermos ver as coisas. Se Deus não nos tapa, nós não conseguimos ver. Por isso é que eu disse a ele para orar antes de ir mexer nas coisas, para ir buscar as coisas. Porque então iria ver que coisas que não pareciam que não fizessem mal, afinal até faziam. Nós amamos a Deus. Nós queremos servir a Deus e andar com Deus. E seremos abençoados por Ele se andarmos com Ele. Mas, no entanto, Ele não consegue impedir que nós andemos à chuva se nós queremos andar. Se Deus nos mostra alguma coisa que não devemos comprar, ou alguma coisa que compramos que não é bom, nós devemos desfazer dela. Se não desfizermos, é porque queremos andar à chuva. E garantidamente vamos ficar melhores. E a culpa não é de Deus. É nossa por causa das nossas decisões. O povo veio a prevaricar, veio a errar perante Deus. Deus mostrou o que é que eles deviam de fazer e parou a maldição sobre eles. Mas eu quero que você entenda que nós podemos evitar isto nas nossas vidas. E por isso nós devemos ter cuidados. Cuidados. Vamos a Josué 7:1. Josué 7:1. Josué 7:1. Quando Deus dizia para entrar num determinado sítio, e naquele sítio, por causa da adoração que eles tinham a outros deuses, a maldição, a tudo mais, Deus dizia para entrar num certo sítio e destruir tudo. Não deixar nada, não ficar com nada. E Deus, quando avisava isto, era muito a sério. Era porque podia trazer para eles problemas sérios. Mas houve pelo menos um homem que não acreditou nisto. E veja, no versículo 7, no capítulo 7, versículo 1, diz: E prevaricaram os filhos de Israel no Amatma, no maldito. Porque Acã, filho de Carmim, filho de Zabadim, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou o Amatma, o maldito, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. O que é que este Acã fez? O Acã viu uma capa babilónica muito cara e outras coisas e tomou para si e escondeu debaixo da sua tenda. Como ele trouxe maldição
para o meio do povo de Israel, eles começaram a perder em vez de ganhar. Mas só perderam uma vez. Mas foi o suficiente para Josué ir aos pés de Deus e Senhor, o que é que se passa? O que é de errado? O que é que está errado? Porquê é que nós estamos a perder? Porquê é que nós perdemos? Porque eles tinham vitória em cada ação que faziam. E Deus lhe disse que eles prevaricaram. Está logo aqui no versículo 2. E enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a ali junto a Bet-Aven, da banda do Oriente de Betel, falou-lhes dizendo, subi e espiai a terra. E subiram, pois, aqueles homens e espiaram ali. E voltando a Josué, disseram-lhe, não suba todo o povo, subam 2.000 ou 3.000 homens para ferir ali, não fatigues ali todo o povo, porque poucos são os inimigos. E assim subiram lá aquele povo, alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens dela. De outra forma, eles tinham ganho. Mas eles não ganharam. Josué não percebeu porquê. Buscou a Deus. E Deus respondeu no versículo 11. Josué 7:11. Israel pecou e até transgrediram o meu concerto, que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, do maldito, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarrigares o anátema no meio de vós. Não tirarem o maldito do meio de vós. É duro, não é? Mas Deus é amor. Eu sei que é. E de muito amor. Mas você tem que entender uma coisa. Quando alguma coisa está amaldiçoada, ela está amaldiçoada. Quando alguma coisa foi consagrada a algum Deus, ela foi consagrada a um Deus. Nada tem a ver com o nosso Deus. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando o seu filho Jesus veio a nosso lugar à cruz. E o que está amaldiçoado, maldito é. E traz maldição para nós. Você pode me dizer, mas aquela estátua é de muito valor. Você quer maldição para a sua vida? Mas aquele objeto é muito valioso. O que é mais importante? O valor ou Deus? O valor ou a bênção? Você tem que tomar uma decisão. Você pode dizer, mas isto foi deixado para o meu pai, foi deixado para a minha mãe, foi deixado para o meu avô, para a minha avó, pelo meu não sei o quê, já é uma herança de família. E se nessa herança de família vem algo que não presta, você vai ficar com ela? Eu não vou, de certeza. De certeza absoluta que eu não vou. A primeira vez, depois de eu começar a entender a palavra de Deus e ouvir e ler, eu percebi que havia objetos que eram amaldiçoados. Eu lembro-me de um dia chegar a casa e perguntar à minha mãe que eu tinha um fio em ouro de bebê e nesse fio em ouro tinha vários objetos lá que não eram bons. Tinha símbolos que não eram bons. Eu perguntei à minha mãe, isto é meu?
Ele disse, mas algumas coisas não são tuas, então tira o que não é meu. Isto é meu? É. Eu então escolhi aquilo que não prestava e mandei fora objetos em ouro. Porque há coisas que para mim valem mais que o ouro. E o meu relacionamento com o meu Deus vale mais que o ouro. A minha ligação com o meu Deus vale mais que qualquer ouro. Eu quis tirar da minha vida a maldição. E tirei. Por isso, eu estou a mostrar o que é que aconteceu ao povo de Israel. Mas não fica só por aí. Deixa-nos mostrar o que aconteceu nos tempos depois de Jesus ter sido crucificado. Vamos a Atos 5:1. Atos 5:1. E você vai dizer, mas Deus é amor. Eu nunca pus em causa se Deus não é amor, porque Deus nos ama, garantidamente nos ama. Porque se Ele não nos amasse, Ele nunca tinha enviado Jesus à cruz. E se Ele não enviasse Jesus à cruz, nós todos já estávamos mais que mortos. A igreja tinha crescido e como a igreja tinha crescido, era necessário dinheiro para a igreja. Alguns homens vendiam as suas propriedades e davam o dinheiro para os apóstolos, para que eles sustentassem o ministério que tinha de dar a comer a pessoas, de dar a comer a órfãos, a viúvas, mas também para sustentar todo o ministério, porque eles enviavam missionários para começar a propagar o evangelho, o cristianismo. Mas alguém viu a reação, como é que os apóstolos e como é que as pessoas todas ficavam quando essas pessoas davam. As pessoas ficavam agradecidas a essas pessoas e eles gostavam dessa atenção. E então houve um determinado homem e uma determinada mulher que fez uma coisa naquele tempo. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Portanto, o que é que aconteceu até aqui? Ananias vendeu uma propriedade e chegou ao pé dos apóstolos e disse que era o valor total da propriedade que ele estava a dar, que era o valor total da propriedade. Ele mentiu aos apóstolos. Ele só reteve uma parte, ou metade do valor, ou levando uma parte só, vendeu a propriedade, levando só uma parte. Portanto, uma parte, não se sabe que parte foi, se foi uma parte pequena ou grande, isso não interessa. Sei que ele mentiu e agarrou e chegou. Agora vejam o que é que Pedro disse. Então disse Pedro a Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. Pois ele diz, guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava no teu poder? Porque formaste este desígnio no teu coração, não mentiste a homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que ouviram. Porquê é que aconteceu isto? Eu quero que você entenda bem, porque às vezes pode ficar confuso. Ele não morreu porque só deu metade ou uma parte do valor. Ele morreu porque mentiu e disse o que não era verdade, dizendo que era o valor total da propriedade. Porque se ele tivesse vendido a propriedade e diz, não,
eu vendi uma propriedade, eu tenho aqui uma parte que traga a vocês. Nada lhe teria acontecido. Mas, no entanto, não foi isso que ele fez. O que é que aconteceu? Levantaram. Eu vou continuar a ler, talvez seja melhor. Versículo 6. Levantando-se os mancebos, cobriram o morto e transportaram para fora e sepultaram-no. E passado um espaço de quase 3 horas, entrando também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, disse Pedro: diz-me, vendeste portanto aquela herdade? Sim, portanto. Então Pedro disse-lhe: por que é que entre vós vos concertaste sem tentar o Espírito do Senhor? Eis que está à porta aos pés daqueles que sepultaram o teu marido e também te levam a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entanto os mancebos acharam-na morta e sepultaram junto do seu marido. Entenda uma coisa. Não se brinca com Deus. Você deve dar o que é correto, o que achar melhor, e ninguém tem nada a ver com isso. Se você quer dar o dízimo, dá. Se não quer dar o dízimo, não dá. Isso tem a ver consigo. Agora, por favor, não minta a Deus. Não minta e diga aos outros: não, eu estou a dar o dízimo quando você não dá. Não faça isso. Porque você pode estar a falar com um homem de Deus. Estando a falar com um homem de Deus, isso como aconteceu com Pedro, você está a falar com o próprio Deus. E é muito complicado para a sua vida. Você não é obrigado a dar nada. Ninguém é obrigado a dar nada. Você dá voluntariamente. Entende? Voluntariamente. Se ele tivesse vendido a propriedade e tivesse agarrado só uma parte, fosse pequena ou fosse grande, não importa, e tivesse chegado lá, eu vendi a propriedade, não dizia, podia até nem dizer portanto, mas eu trago aqui um pouco da venda dessa propriedade que eu quero vos ajudar. Eu quero trazer para a igreja um pouco daquilo que eu recebi. Todos eles ficariam agradecidos, todos eles ficavam glória a Deus, davam glória a Deus, e nada lhe tinha acontecido. Mas porque ele chegou lá e mentiu e disse que o valor da propriedade toda era tanto e, no entanto, reteve parte do dinheiro, ele morreu, ele e a mulher. Nós não estamos a falar no Velho Testamento, estamos a falar do Novo Testamento. Estamos a falar de uma coisa que aconteceu na igreja. E você pode dizer: então, mas porquê é que isto não acontece na igreja? Eu vou-lhe dizer uma coisa. Quanto mais pura for a igreja, quanto mais buscar a Deus essa igreja, duas coisas vão começar a acontecer. Mais poder vem sobre essa igreja, aquilo que eles oram acontece, o poder é tremendo de Deus neles, mas também a purificação é superior numa igreja dessa. Isso quer dizer que há mais purga, há mais limpeza feita da parte de Deus para que ela continue pura. Entende? Quanto uma igreja é mais dedicada a Deus, busca mais a Deus, maior poder ela tem. Mas também mais santidade é requerida dessa igreja. Mais cuidado essa igreja tem que ter em todos os objetos que entram nessa igreja, em que pessoas estão a servir nessa igreja, como estão a servir, se estão a servir de coração, se estão por obrigação, se estão ali porque tem que ser, ou se estão a fazer de coração servindo a Deus vivo. Porque há uma grande diferença. Eu quero que você entenda que Deus não se deixa escarnecer. E eu quero que você entenda que Deus quer e vai dar e derramar muito poder
sobre a igreja nos últimos tempos. E eu quero que você entenda que ao acontecer isso, só com pessoas consagradas, santificadas a Deus, é que isso vai acontecer. Mas pessoas consagradas, santificadas, é aquelas pessoas que você vê e diz, não, esta pessoa e tal. Não, você está errado. Ainda hoje eu disse isto ao telefone a uma pessoa. Não, é aquela pessoa que reconhece o seu erro, pede perdão e segue em frente. É aquela pessoa que realmente vê e reconheceu que errou e pede perdão e diz, Senhor, eis-me aqui outra vez. Essa pessoa vai andar com Deus para sempre, até a eternidade. Não é aquela que nós olhamos, não, esta pessoa é toda certinha, é realmente como deve ser. Ouça, desculpe. Pessoa que anda com Deus são pessoas que cometem erros, mas são pessoas que arrependem, que mudam, pedem perdão a Deus, pedem ajuda a Deus para mudar, continuam a servir a Deus. Esses são homens e mulheres de Deus. Porque infelizmente todos vamos errar. Eu quero que você perceba isto, que nós somos pecadores salvos, nós erramos infelizmente, mas que Deus veio à cruz para nos salvar, para nos perdoar. E por isso é que Jesus está perante o Pai e intercede dia e noite por nós. Para quê? Para que o de Satanás não possa vir, possa tirar as nossas vidas, tirar a nossa paz, tirar a nossa saúde, tirar as nossas vidas. Então nós que já entendemos o amor de Deus não é condicional, mas se você faz coisas que afastam Deus, Deus não pode estar ao pé de si. Se você traz maldição para a sua vida, Deus não pode estar. Entende? Muitas das vezes eu faço penso e sempre pensei para mim nesta comparação. Um dia chuvoso, quando andamos à chuva, Deus é o nosso chapéu de chuva bastante grande, não nos deixa que nos molhemos. Mas se nós decidimos fazer as coisas à nossa maneira e de outra forma, muitas das vezes trazendo maldição para as nossas vidas, faz com que esse chapéu de chuva se afaste de nós e então nós molhamos, a sério. A decisão sempre está e vai estar na nossa mão. Não quer dizer que algumas das vezes nós prevaricamos sem querer. Eu não estou a dizer o contrário. Mas você tem que reconhecer o erro, retirar aquilo que é a maldição da sua vida o mais depressa possível, quebrar, partir, rasgar e voltar-se para Deus. E Ele vai abençoar. Você vai dizer, mas eu não tenho essa sensibilidade. Entenda uma coisa, Deus sabe disso. Deus sabe a sensibilidade onde você está. Mas se você buscar a Deus, Ele vai mostrar. Os seus olhos vão se abrir e você vai ver. Eu lembro-me de um irmão nosso, na altura era bastante mais novo que nós. Na altura já tinha casado. Penso que sim. E ele estava connosco. Mas ele era novo. Talvez uns 5, 6 anos mais novo que nós. Talvez até mais. Eu lembro-me de uma vez dele contar uma coisa que lhe aconteceu em casa. Ele tinha um Pierrot em casa. O que é um Pierrot? O Pierrot é aqueles bonecos que se pintam de branco e de preto. Às vezes pintam metade da cara de branco e de preto e depois tem um fato
branco com bolas pretas ou preto com bolas brancas. Pronto, é assim. Eles normalmente falam com mímica e tudo mais isso. Eles não falam. E ele tinha um retrato de um Pierrot em casa. E houve um dia que ele parou e ficou a olhar para o Pierrot. Não sabe porquê e ficou a olhar. E quando começou a observar e a ver bem, o que a Pierrot tinha à volta do pescoço era uma cobra. E ele nunca tinha visto aquilo na vida. Claro que agarrou no quadro e o quadro foi fora. Destruiu e mandou-o fora. Mas você entende? Há muitas das vezes coisas que estão escondidas em nós. Em nós, quer dizer, em nossas casas, que só trazem maldição para dentro das nossas. E nós temos que perceber e entender isso. Mas temos que buscar a Deus. Para que Deus nos mostre. Porque nós sozinhos não vamos conseguir ver. Acreditem em mim. Eu falei daquele irmão que tinha no armário. Ele passava por lá, já tinha visto o armário todo e não via nada de mal. Claro que não via nada de mal, porque o diabo estava a lhe cegar o entendimento para que não vesse. Mas mal ele orou e buscou a Deus para que lhe mostrasse, os seus olhos foram abertos e eles viram o que era. Você entende? Para tu, não foi por acaso que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Jesus disse aos discípulos: sem mim nada podeis fazer. Ouça, nós, sem Deus, não conseguimos fazer nada. Mas com Deus, podemos fazer grandes coisas. Agora você pode dizer assim: não, mas pronto, eu tenho que ir lá à casa, há um elemento da minha família que é mais espiritual e então ele vai ver. Mas porquê que há de ser esse elemento da sua família? Porquê que não há de ser você? Porquê que você não há de orar e buscar a Deus para que Deus lhe mostre? Mas a outros é mais fácil. Você não está a entender. Deus quer que você tenha esse relacionamento com Ele. E se você o buscar, Ele lhe vai mostrar. Busca o Senhor. Ele vai lhe mostrar. Eu quero terminar com um versículo bíblico. 1 de João 4:7. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entenda que amar, como aqui eu vou ler, amar uns aos outros, até aqui você tem que ter cuidado. Porque você tem que estar cheio de Deus para poder amar. Exatamente como o versículo lê. Ouça, o que é que está escrito? Amados, amemos uns aos outros. Porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Então, veja o que está aqui mais abaixo, no versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Eu quero que você entenda o que é amor. Tudo o que eu vou dizer não é mau. Pessoas que andam a ajudar outras
as pessoas que tentam ajudar outras para se elevarem, para as outras pessoas se levantem, glória a Deus. Mas entenda que isso tem que ser feito com o amor de Deus, não com o nosso próprio amor. Por que é que eu estou a ressalvar isto? É que se você tiver o amor de Deus, tudo o que você vai fazer vai ser em prol de Deus, ajudando essa pessoa. Se você fizer isso no seu próprio amor, vai ser ajudar essa pessoa em prol de si mesmo, não em prol de Deus, não a favor de Deus. Eu soube de um caso, há pouco tempo, foi muito falado na comunicação, nos mídias, não é comunicação social, ajudem-me lá, como é que se chama aquilo, Facebook e coisas assim, redes sociais. Nas redes sociais foi muito falado de uma mulher que estava a tentar ajudar o outro a levá-lo a Deus e envolveu-se com ele sexualmente. Sexo nada tem a ver com Deus. Quer dizer, tem a ver, é uma bênção entre o casal, entre marido e mulher. E só desta forma, marido e mulher, não fora do casamento. No entanto, ela se envolveu com ele porque queria ajudá-lo e queria... Mas com que amor é que ela estava a utilizar? Não era o amor de Deus, é impossível. Entendem? Se você não está cheio do amor de Deus, mais vale você estar quieto e encher-se primeiro do amor de Deus, para que depois possa fazer a obra. Não faça de outra forma, porque você não vai conseguir. Sem Deus nada podemos fazer. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Entenda que amar é um ato espiritual. Nada tem a ver com carnal, absolutamente nada. Amor verdadeiro, o amor de Deus, é um ato espiritual. Por isso é que diz, amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, o amor é Deus. Eu quero que vocês cheguem à conclusão e percebam que nesta terra, para nós vencermos tudo na nossa vida, só pode ser com Deus. Sem Deus é impossível. Você pode me dizer, mas eu conquistei isto, conquistei aquilo, e nunca orei sobre este assunto, nunca orei sobre aquele. Ouça, uma vez um pastor falou-me a mim sobre uma coisa. E disse que assim, que quando se pesca e se sente que o peixe mordeu, que se deve deixar dar um pouco de corda e só depois é que se puxa. Para quê? Para que a força com que o peixe está a nadar e a oposição que nós vamos fazer, o anzol fique bem cravado no peixe para não sair. E isso é que muitas vezes o diabo faz. É agarra, deixa-nos dar a ilusão que estamos a vencer sem precisarmos de Deus. E depois chega uma altura, fisga e vem toda a destruição para a vida das pessoas. Entenda que sem Deus nada podemos fazer. E com Deus somos mais que vencedores. Foi aquele que nos amou. Não se esqueça disto, por favor. E então traga Deus para a sua vida, para tudo, tudo, tudo na sua vida, para o seu levantar, para o seu trabalho, para a sua comida, para tudo, para a sua casa, para tudo, 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 tudo. Traga Deus. Convide-o constantemente a estar junto a si. Convide-o para sentar à sua mesa, para estar consigo. Porque vai ser uma bênção para uma grande bênção. Uma grande bênção. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Amém? Vamos ficar de pé.
E vamos orar. Pai, muitas vezes, infelizmente, temos feito erros. Às vezes, só depois dos erros é que vimos que erramos. Por isso te pedimos perdão, Pai. Ajuda-nos a evitar esse erro. Ajuda-nos, cada um de nós, a reconhecer o que é bom e o que é mau para nós. Para que sempre sejamos contigo. Para que em todo o caminho haja bênção e não maldição nas nossas vidas. Te pedimos no nome de Jesus. Precisamos de ti. Sabemos que sem ti nada podemos fazer. Mas, Senhor, contigo vamos fazer grandes coisas. Para a tua glória e para a tua honra. No nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos. Muitas bênçãos. Bom fim de semana. Né? Neste fim de semana alargado, exatamente como a minha esposa disse, bom fim de semana. Amém.